Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje continuando a série aí a respeito dos testes, né, desse rádio, né, desse kit de rádio da Elenco AM/FM, né. Pessoal, está se estendendo porque é o seguinte, eu quero fazer um vídeo completo, né, estágio por estágio, parte por parte. E não adianta nada a gente fazer somente a medição se não ter pelo menos um pouquinho de teoria, né, para explicar o que a gente está medindo, né? Então hoje a gente vai fazer mais uma etapa ainda do AM, tá? Continuo fazendo vídeos aí dessa sequência, né? E entre eles alguns outros vídeos diferentes aí para a gente estar variando um pouco também, né? Mas vai ser um vídeo realmente muito completo, ou seja, ao chegar ao final da montagem, né, a gente vai ter uma teoria completa, né, inclusive da explicação, né, de cada estágio que a gente está passando e cada teste que a gente está passando, tá? Hoje especificamente a gente vai falar do detetor de AM, né, ou do circuito demodulador, né, o detector de envelope, ou seja, tem vários nomes, né, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E a gente também vai falar do circuito AGC, né, ou traduzindo para o português, né, controle automático de ganho. Entender o que é isso, né, no circuito de rádio AM, né, lembrar que a gente está falando de AM. Então a gente vai ter uma pincelada aí da teoria, né, do que tanto um quanto o outro, né, o detector de AM e o controle automático de ganho, mostrar no circuito, né, já está preparado aqui a bancada para fazer os testes, né, mas para isso a gente tem que pelo menos ter um fundamento, né, uma base teórica para a gente poder entender aquilo que a gente está fazendo, tá bom? Então a gente vai começar explicando primeiro, né, o que é o detector de AM, né, e posteriormente a gente vai explicar o que é o controle automático de ganho, tá ok? A gente já volta aí. Bom, vamos lá então, tá? Aqui está o circuito, né, da parte do sintonizador de AM, né? Basicamente do que a gente vai falar é dessa parte aqui, né, que é o detector, e depois uma derivação aqui que é o controle automático de ganho, tá? Então a gente vai começar pelo detetor, né? Para a gente entender, né, o que é esse detetor, primeiro a gente tem que entender o seguinte, né? Como é que o AM ele é transmitido, vamos dizer assim, tá? Ele é transmitido da seguinte maneira, tá? O sinal que eu quero transmitir, né, geralmente é um sinal, no caso do AM, é um sinal de áudio, tá? É de uma frequência que vai de 20 Hz a 20 kHz, que é a frequência que o ouvido humano consegue captar. Só que uma frequência dessa, gente, né, é considerada uma baixíssima frequência, né? Eu não consigo transmitir, né, um sinal dentro dessa faixa em função do tamanho da antena que eu ia precisar, tá? O tamanho da antena é calculado, tá? Da seguinte fórmula, né? Comprimento de onda, né, que vai me determinar o tamanho da antena, é igual a velocidade da luz dividido pela frequência. Então é o seguinte, quanto menor, né, lembrar que a velocidade da luz é um valor altíssimo, né? Então é o seguinte, quanto menor a frequência, maior, né, a antena que eu vou precisar. Então é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, para me transmitir na faixa aí dos 20 kHz, eu precisaria de uma antena de 15 km, né, de extensão. E isso é totalmente inviável. Diante disso, o que se fez então? Se fez o seguinte, né, eu preciso transmitir o meu sinal modulante, tá, que é o meu sinal de áudio, né, dentro lá de 20 Hz a 20 kHz, porém numa frequência alta. Aí determinou o seguinte, eu vou transmitir dentro de uma frequência portadora, tá? Então essa frequência portadora já é uma frequência alta, né? Então o que se fez? Eu estou colocando esse sinal, né, dentro dessa portadora. De que maneira é feito isso? É feito por modulação em amplitude, né? Então é o seguinte, né, o sinal do AM que é transmitido, ele é transmitido nesse formato aqui, tá? É um sinal modulado em amplitude. Significa o quê? A minha frequência de transmissão é essa que está aqui dentro, ó,
tá? Ela continua sendo uma alta frequência, vamos imaginar aí 1000 kHz, tá? Uma frequência do AM. Então essa frequência está aqui dentro, é a frequência que eu estou transmitindo, né? O que se faz é modular essa frequência na sua amplitude, tá? Então aqui está a minha portadora, aqui está o meu sinal modulante que eu quero transmitir e o resultado é isso aqui, né? Então eu estou transmitindo dentro dessa frequência, né? Qual sinal? Esse sinal que está modulando a minha amplitude. Por isso que fala amplitude modulada. Quando a gente fala amplitude, a gente está falando, né, da altura da onda aqui, né? Da amplitude, né? Quanto essa onda está subindo positivo e negativamente. O que eu faço, né, é modular esse sinal. Só que quando eu recebo o meu sinal, né, eu tenho meu circuito aqui, eu tenho meu circuito de antena, né, depois eu tenho aqui meu oscilador local, que depois eu vou estar explicando. Eu tenho vários estágios de amplificação do sinal. Quando chega aqui na frente, eu tenho que mandar o meu sinal para o amplificador. Só que é o seguinte, eu não consigo ouvir isso aqui. Por quê? Porque o que predomina aqui é a frequência alta. Então eu tenho que tirar esse sinal aqui de dentro, tá? E de que maneira isso é feito, tá? Existem dois tipos, né, nesse caso específico aqui, só para a gente entender, dessa detecção, né? Ou seja, eu vou retirar esse sinal, vou demodular esse sinal. Só que é o seguinte, né, desse sinal aqui, eu não preciso, né, da parte positiva e da parte negativa, né? Pode ver que o meu sinal modulante, né, ele é o mesmo, né, defasado 180 graus, mas é o mesmo sinal, tanto no positivo quanto no negativo. Então, para mim, basta o quê? Basta ou a parte de cima, que a gente chama de demodulação positiva, ou a parte de baixo, que é a demodulação negativa. No nosso caso aqui, né, na página 23, vocês vão ver que ele é uma demodulação negativa, tá? Eu tiro a parte de baixo da minha onda, perfeito? Agora, de que maneira a gente faz isso, tá? Aí eu vou remeter aqui para a gente lembrar, né, quando a gente estudou fonte, né? Como é que eu faço para me tirar esse sinal? Primeiro é o seguinte, para me separar a parte positiva da negativa, né? Vamos ver se alguém lembra de alguma coisa. Mas quando a gente estudou, né, a respeito de fonte, quem estudou eletrônica lá no princípio, a gente lembra de um circuito que a gente chama de retificador. Então é o seguinte, o meu transformador, né, ele recebe uma onda senoidal no primário, né, ele abaixa ou aumenta essa tensão, né, chama de elevador rebaixador. Só que eu preciso retificar, eu preciso converter isso aqui numa tensão contínua. Então a primeira coisa que eu faço é retificar. E quando eu retifico, né, eu passo por um diodo, né, nesse caso aqui, nesse sentido, eu estou somente deixando passar as partes positivas da onda, né? Então passou pelo diodo, né, no resistor, que o sinal que eu tenho é esse, né? A gente chamava até de tensão contínua pulsante, tá? Depois a gente vai chegar no próximo estágio. Então a primeira coisa que eu faço é o que? Colocar um diodo para que eu consiga separar, tá? A parte de cima da parte de baixo. Então esse primeiro diodo, né, vai fazer justamente isso, tá? No caso nosso, como a detecção negativa, o diodo ele está ao contrário aqui, tá vendo? Ele não está no sentido para lá, ele está no sentido de cá. Então o que eu vou fazer? Vai ser o contrário disso aqui. Eu vou só detectar a parte negativa, né? O sinal seria somente a parte negativa. Pronto. Então a primeira parte eu já fiz, que era justamente o que? Separar o meu sinal, tá? Aqui na página 29 está mostrando o sinal que eu recebo, né? A primeira retificação, vamos chamar assim, né? Eu tenho só a parte de baixo, porém, gente, eu continuo tendo o quê? Um sinal assim, ó, né? Eu continuo tendo um sinal, né? Somente a parte negativa, porém, continua sendo um sinal modulado. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso retirar essa forma de onda daqui, que é o meu áudio, que é o que me interessa, né? Porque a minha origem é isso aqui, ó. Eu preciso detectar a música, a voz, aquilo que está sendo transmitido. Transmitido por onde? Por essa portadora. Agora eu preciso tirar esse sinal aqui de dentro. E como é que eu faço isso, né? Aí entra numa parte interessante. Vamos voltar lá no circuito da fonte, tá? Só para a gente entender. Então eu tenho aqui um retificador de onda completa, né? E tenho meus diodos, tá? Então o que acontece? Na minha saída aí, eu vou até colocar uma caneta aqui para a gente poder entender. Na minha saída ali, eu tenho aqui o meu sinal retificado, aqui no caso o pulso positivo, tá? Então tá aqui o meu sinal retificado, certo? Porém ele vai sair desse formato aqui, ó, né?
Então isso aqui eu não consegui detectar a minha envoltória, o meu envelope, ou seja, a minha onda. Simplesmente eu continuo aqui com aquele sinal aqui dentro aqui, certo? Então o que acontece, gente? Quando você retifica o sinal, eu tenho isso aqui. Como é que eu faço para me filtrar? Eu uso um capacitor, tá? Então aqui no circuito, ó, né, eu tenho o meu diodo, depois eu tenho uma rede aqui RC, ó, meu capacitor e o meu resistor, né, um outro resistor e o capacitor. Daqui eu estou indo já pro amplificador, né, já com o meu sinal demodulado, tá? Mas como é que eu faço isso? Lembra, gente, que é o seguinte, ó, quando a tensão começa a subir aqui, ó, né, vai chegando até o pico, o que acontece com esse capacitor? Esse capacitor está descarregando, aliás, perdão, carregando, né? Quando chega no pico, a tensão começa a descer. Quando a tensão começa a descer, o meu capacitor começa a descarregar na minha carga, ou seja, na minha resistência. O que acontece? A tensão começa a cair, deixa eu pegar aqui, a tensão, né, começou até aqui, ele carregou, chega aqui a tensão começa a cair, o que ele faz? Ele começa a descarregar. Porém, vem o próximo ciclo, ele está subindo, chega aqui, o que ele faz? Começa a carregar de novo e descarregar, né? Então vai ficar uma onda nesse formato. Agora vamos ver lá no meu sinal, né? Meu sinal de FM, perdão, de AM. Eu não cheguei no estágio de FM ainda. O que vai acontecer? Aqui a mesma coisa, tá, gente? Então eu peguei, tá? Independente aqui de ser a parte de baixo ou a parte de cima, a analogia é a mesma, tá? A demodulação nossa lá é negativa, eu vou fazer aqui pelo positivo. Então o que acontece? Enquanto esse sinal está subindo, ó, aqui, o que está acontecendo? O capacitor está carregando. Quando chega aqui, ele começa a descarregar. Aí chega aqui, ó, ele carrega de novo, né? Quando chegou aqui, no máximo, ele começa a descarregar. Começa de novo, né? E assim sucessivamente, né? Ou seja, ele vai fazendo isso, isso, isso. Sempre ele vai fazendo o quê? Ó, ele carrega, descarrega. Chega aqui, está subindo de novo, carrega, descarrega. Chega aqui, está subindo de novo, carrega, descarrega. E vai indo, gente, né? Até chegar, né, dentro desse formato aqui. O que vai acontecer lá na saída, né, onde está o resistor aqui, ó, né, esse resistor, esse sinal que está saindo. Eu vou ter esse sinal aqui, gente, ó. Eu consegui fazer o quê? Eu consegui tirar esse sinal aqui, ó. Mas o que acontece? Ainda fica, né, o chamado ripple lá, gente, né, que tem nas fontes, aqui também tem. Então o que acontece? Eu tenho um circuito aqui que faz essa parte aqui, logo em seguida eu tenho um filtro aqui, ó, que vai fazer o quê? Vai fazer com que eu elimine, né, essa frequência pequena que eu tenho ainda, esse ripple aqui, seria um segundo filtro, vamos dizer assim, eu consiga eliminar, fazendo com que eu consiga tirar somente esse sinal, eliminando essa frequência que está aqui dentro, né? Então assim, gente, que é feito a demodulação do sinal. Tá? A gente vai ver isso mais na frente lá no osciloscópio, como é que isso funciona, mas isso hoje é a teoria, né? E a gente está fazendo a medição, né, dos sinais deste circuito, né, que é o circuito detector de AM ou demodulador de AM, né, um circuito que vai retirar esse envelope, vamos dizer assim. Então eu consegui já estratificar o meu áudio daqui, né? Daí a gente vai para o estágio do amplificador, ok? A gente já volta aí para falar do controle automático de ganho. Vamos agora para o controle automático de ganho. O que é o controle automático de ganho? Tá? Depois que o sinal é recebido, né, é feito aqui, adicionado aqui oscilador local, né, passa pelas frequências intermediárias, passa pelos circuitos amplificadores, ele vai chegar no detector, né, ele vai tirar o sinal modulante que a gente precisa, vai jogar para o amplificador, né? Só que, perdão, quando eu tenho uma estação próxima, esse sinal é forte, então ele já chega aqui, né, com uma amplitude maior, né, passa por um estágio de amplificação e vai sair um sinal forte, né? Então eu vou lá, controlo o meu volume, né, na altura que eu quero, né, e estou ouvindo. Aí vamos sintonizar uma outra estação. Vamos imaginar que é uma estação mais longe. O sinal vai chegar fraco. Apesar de eu amplificar esse sinal, né, ele é um sinal que chegou mais fraco. Ele chegou com uma amplitude bem menor. Eu vou amplificar menos. Significa o quê? Vai abaixar o volume aqui na minha saída,
né? Aí o que eu tenho que fazer? Ir lá aumentar de novo o meu volume para que eu consiga deixar no mesmo volume que estava a outra extração, que é mais forte. Ou seja, eu teria que fazer esse controle constante, né? Então o que esse circuito faz? Ele pega uma amostra aqui, tá? Nesse caso aqui é uma demodulação negativa. Então ele pega uma amostra aqui no meu diodo mesmo aqui, ó. Né? Lembrar que o sinal, depois que passa por essa rede RC aqui, ele vai para o amplificador. Então eu pego esse sinal aqui e vou fazer o que? Eu vou lá para o meu primeiro estágio, né, de amplificação, a minha primeira FI, tá? Que é essa FI aqui, a amarela, né? E vou fazer o que? Lembrar que esse sinal vem para cá, ó, vem aqui, passa por esse resistor, tá vendo? Ó? Né? Eu tenho um ponto aqui de medição que a gente vai fazer, passa por esse outro resistor aqui e ao mesmo tempo ele vem, eu estou fazendo o que aqui, ó, um divisor de tensão aqui, e desse meio, ó, eu passo por esse transformador e venho para onde? Para a base desse amplificador. Então o que acontece, né? Quando, né, eu não tenho, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu não tenho esse sinal. Então eu tenho uma polarização aqui, eu tenho uma tensão de bias aqui, né, uma tensão de polarização. Inclusive depois a gente vai fazer um vídeo específico só para falar do que é esse tal de bias aí que todo mundo fala, tá? Isso mais à frente eu vou estar fazendo para vocês. Então eu tenho uma polarização aqui constante, vamos dizer assim, em cima do sinal que eu estou recebendo através desse transformador. Então a partir do momento que eu tenho aqui uma tensão negativa vindo para cá, lembrar que a demodulação é negativa, o que eu faço? Eu estou jogando uma tensão negativa aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou derrubar a tensão de polarização. Então o que acontece? Quando o sinal é alto aqui, mais alto, né, até um certo limite, né, eu vou ter uma tensão negativa maior, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma tensão negativa aqui, eu vou derrubar a tensão que eu tenho nessa base. Vai fazer o quê? Com que esse transistor amplifique menos. Quando acontece ao contrário, ou seja, eu tenho uma tensão pequena aqui, né? Ou seja, na minha saída aqui o sinal está baixo, lá o que acontece? Eu tenho menos tensão negativa aqui. Significa o quê? Que eu vou derrubar menos a polarização, automaticamente ele vai amplificar mais. Então isso é o chamado controle automático de ganho, ou seja, evidentemente que eu tenho uma margem para trabalhar, existe uma constante de tempo ali que a gente trabalha, né? Uma frequência que a gente trabalha, uma tensão, amplitude, que vai determinar em que faixa eu procuro manter, né, essa amplitude na minha saída. Então por isso que eu sempre pego um sinal da minha saída e retroalimento o meu circuito, ou seja, o sinal está muito alto, eu derrubo um pouco a amplificação, o sinal está muito baixo, eu aumento a minha amplificação, fazendo com que eu tenha uma saída de som aqui o mais linear possível, o mais constante possível, tá ok? Então basicamente, gente, isso aqui é a explicação que está aqui, tá? Tanto da parte do detector, né, ou demodulador de AM, quanto do circuito, o estágio, né, controle automático de ganho, tá? Agora a gente vai fazer algumas medições aqui para a gente finalizar esse vídeo, né? Conforme eu falei, a gente precisa ter a teoria para entender o que a gente está fazendo, tá? Então eu vou preparar aqui, está basicamente montado, mas eu vou preparar aqui para a gente fazer as medições, tá? Então aqui na página 23 está a explicação, né? Isso que eu acabei de falar para vocês, certo? E aqui, nessas duas páginas aqui, são os testes que eu vou estar fazendo juntamente com vocês. Tá ok? A gente já volta. Bom, vamos lá para as medições, tá? Eu tô aqui praticamente tudo montado, né? Tô com a minha fonte de alimentação, tô com o osciloscópio para monitorar. Eu tô aqui com o meu multímetro, né, na escala de tensão DC, tá? Então é o seguinte, eu vou medir quanto eu tenho de tensão de bias, né? Ou seja, aqui ele está mostrando o ponto, tá? Mas eu vou colocar aqui mais próximo para vocês verem. Eu vou medir exatamente aqui, ó, o TP5, tá? O TP5 eu tô entre o que, né? Como eu não tenho sinal nenhum, eu não estou tendo nada aqui, ó, né? Que está vindo aqui para esse circuito aqui, né? De realimentação. Então é a minha polarização, aqui, ó, vem por aqui, ó, né? Meus 9 volts, né? Lembrar que tá aqui os 9 volts, ó, vem para cá para o resistor, passa aqui, né? Por esse enrolamento aqui secundário, né, da minha bobina amarela e vem para a base do meu transistor. Então esse ponto aqui é a minha tensão de polarização de base desse transistor. Então ele está falando o seguinte, no TP5 eu vou medir, né, ele está falando que eu tenho que ter 1,5 volt, né, e não pode variar mais do que 0,5 volts. Se variar mais do que 0,5 é porque eu tenho
algum problema no circuito, aí pede para checar o diodo, o resistor R36, o R35, né? E o transformador, tá? Então a gente vai fazer a medição, né? Tá aqui, ó, o meu TP5, ele tá aqui, tá? Lembrar, gente, que o meu ponto, sempre o meu massa aqui, meu GND, é o TP15, tá? Então toda a referência, ó, o multímetro tá ligado aqui, o meu osciloscópio tá ligado aqui, o gerador de sinal tá ligado aqui, então o meu ponto de referência sempre é o TP15 aqui. Então eu tenho que ter aqui, ó, aproximadamente 1,5 V, né? Então eu vou colocar aqui no meu TP5, ó, essa gancheirinha é muito boa, gente, para medir. Eu vou colocar aqui, ó, né? Então eu coloquei, tá desligado lá, agora eu vou ligar aqui o meu amplificador. Lembrar que a chave tem que estar na posição AM e não precisa ter volume, é só ligar. A partir do momento que eu liguei, ó, eu tô com 1.444 volts, né? Ou seja, tem que ter 1,5 volt, mais ou menos ali meio volt, eu tô dentro da minha tensão de polarização. Perfeito? Então eu vou tirar esse sinal aqui. Depois ele me fala o que, ó? Eu vou para o próximo ponto de teste. Ele vai falar para mim no TP3, tá? TP3 é justamente onde eu vou injetar o meu sinal ali. Então é o seguinte, ó, tá aqui o meu test point 3 aqui, ó, TP3. Então eu vou conectar aqui. O quanto que eu tenho que ter de tensão, ó? Lembrar que vamos seguir o circuito, ó. Eu tô passando aqui, ó, venho para cá, aí eu passo no enrolamento aqui, ó. E eu tô indo para onde? Eu tô indo aqui para minha alimentação. Então eu tenho que ter praticamente 9 volts aqui. Então ele pede para mim medir o meu TP3. O TP3 está aqui, eu vou explicar que isso aqui já é o próximo, mas essa garrinha aqui já é o TP3. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, né? Então eu tenho que ter 9 volts lá, 8,99, tá? É os meus 9 volts da alimentação. Perfeito? Então tá ok também. Então eu tenho essa medição, eu tenho esse valor aqui. Agora o que ele pede para mim fazer, gente? Vamos para o próximo aqui, ó. Ele pede para mim fazer o seguinte, agora eu vou medir, tá? Qual é a minha tensão, né? A partir de quanto ali que eu consigo, que ele começa a atuar o controle automático de ganho, né? Ou seja, a partir de quando esse valor começa a funcionar, começa a cair aquela tensão de polarização, tá? Só que para isso ele pede para mim colocar um capacitor aqui, tá? Por que eu vou colocar esse capacitor, gente? Isso é muito interessante. Lembrar que eu estou colocando no TP3, né? No TP3 que eu estou colocando aqui, certo? Eu acabei de medir, os meus 9 volts, certo? Da minha fonte de alimentação, tá? Então o que acontece, gente? Se eu pegar o meu gerador de funções que está aqui, ó, né? Ele está desligado ainda, né? Meu gerador de RF aqui. Lembrar que eu vou desligar a modulação. Então eu estou jogando ele aqui em modulação externa. Eu estou gerando apenas um sinal de 455 kHz, que é o sinal da frequência intermediária ali que a gente tem, tá? Então eu vou injetar um sinal ali nesse meu transformador aqui, nessa minha FI, nessa bobina de FI, né? Então eu vou injetar esse sinal aqui, ó. Esse sinal vai passar por aqui, lembrar que ele é um sinal oscilante, tá? E vai induzir um sinal aqui no meu secundário que vai fazer atuar o meu controle automático de ganho. Porém, o que vai acontecer? Se eu não colocar esse capacitor, lembrar o seguinte, gente, capacitor não passa corrente contínua por ele, né? Somente correntes oscilantes, corrente alternada que vai passar por ele, tá? Então significa o quê? Quando eu ligar o meu gerador de sinais através desse capacitor, a tensão que vem da fonte, ela não vai passar para o meu gerador de sinal. Pelo contrário, porque é uma corrente contínua, ela não passa aqui. Mas por outro lado, o sinal que é oscilante que vem do meu gerador de sinais, ele vai passar tranquilamente. O capacitor vai ser injetado aqui nessa bobina para a gente fazer o teste. Tá ok? Então é o seguinte, vamos lá. O ponto de medição ainda é o TP5, tá? Porque é ali que eu vou medir a partir de quando, né, começa a atuar, né? Eu vou ligar aqui o meu gerador de sinais, tá? Tá no mínimo aqui, ó, né? Então o que vai começar a acontecer? Eu vou começar a injetar um sinal aqui, ó, né? A gente vai começar, como o sinal é muito baixinho, a gente vai começar a ver aqui, tá? Um sinal senoidal ali, ó. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou aumentando a amplitude do sinal, tá?
Quando começar a cair aqui, vai me dizer com quantos milivolts começa a atuação lá no meu controle automático de ganho, tá? Então eu estou em 1443, eu estou aumentando, estou com 30 milivolts, ela começou a cair, ó, vai dar uma estabilizadinha ali, ó, olha lá, eu tenho que ter certeza que ele está caindo mesmo, vamos lá. Vamos cair para o 2 ali, isso, esperar dar uma estabilizada aqui, que pega bastante ruído ali, ó. Eu tô aqui então, ó, vamos dar só uma olhadinha ali, que pega bastante ruído aqui, conforme já falei, gente, a respeito do, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a amplitude, vamos ver com quanto ele vai estar lá, 60, 75, vamos esperar, 62 milivolts, tá? Então esse é o valor que eu vou anotar aqui, né, que é os meus 62 milivolts, né? Então esse é o ponto, né, que ele começa a atuar, tá, no meu controle automático de ganho ali, para que eu consiga, pode ver que eu comecei a aumentar a amplitude, né? Que aconteceu? Começou a cair a tensão ali, começa a cair a tensão de polarização, significa que ele vai amplificar menos. Então a partir dali chegou um certo ponto que o som está mais alto, né? Aquele ganho está mais alto, ele simplesmente começa a derrubar a polarização de base e consequentemente começa a amplificar menos, tá? Então isso é a medição do meu controle automático de ganho, né? Então essa é a tensão limiar aí da onde ele começa a fazer esse controle, tá? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai gerar um sinal modulado, tá? E a ideia é a gente ouvir, né, o som que a gente vai ter na saída, ou seja, eu vou injetar um sinal ali e ele vai estratificar o áudio pra gente, tá? Eu vou mudar as ponteiras de posição aqui e a gente já volta. Bom, e por último, gente, é o seguinte, né? Agora a gente vai injetar o sinal modulado, né, no TP3 lá, né, que é justamente ali na parte da detecção de sinal, né? Então é o seguinte, eu vou injetar um sinal de 455 kHz, tá? Eu já estou aqui em 455 kHz, né? Eu já aumentei aqui a amplitude ao máximo aqui, ó, e eu tô sem a modulação, tá vendo? Eu coloquei a chave na modulação externa, né? Então como eu não tenho nada aqui, eu tô sem a modulação. E depois eu vou mudar a chave aqui para o meio, ó, que ele vai gerar um sinal de modulação de 1 kHz, tá? Coloquei o sinal máximo, tá? Eu não me recordo quanto de modulação esse cara dá, qual é o índice de modulação, mas aqui tá pedindo 80%, tá? Independente, né, dessa modulação, eu vou fazer o seguinte, eu já estou com o sinal aqui colocado, né? Mesmo sinal aqui no TP3. Então é o seguinte, ele vai demodular esse sinal e vai identificar para mim esse sinal de 1 kHz, tá? Só que quando eu vou aumentar o volume aqui, devido à lâmpada LED, fica um chiado muito grande, tá? Mas mesmo assim, ó, eu vou só ligar aqui a modulação para vocês vão ver que vai ficar o sinal audível aqui agora. A gente desliga um pouquinho só a lâmpada para tirar um pouco esse ruído. Vamos lá. Tá vendo? Eu tô com um sinal aqui de 1 kHz que é o gerado no meu oscilador. Eu vou desligar o sinal. Tá vendo? Então ele tá fazendo a detecção. Tá ok? Então vamos lá acender a luz de novo. Então significa que o meu demodulador está funcionando. Tá? Depois a gente vai ver com mais calma a forma de onda, tá? Vou entrar em mais detalhes, mas o que eu estou procurando fazer é o seguinte, é seguir, tá? Justamente aquilo que determina o manual, tá? Depois a gente vai ver forma de onda antes e depois, mas isso a gente vai fazer à parte, tá? Só para enriquecer um pouco mais, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Conforme eu falei, a gente precisa ter a base, a teoria, né? Para a gente entender aquilo que a gente está medindo, entender aquilo que a gente está fazendo, né? Então eu procurei ser o mais simples possível, né? Não entrei em muito detalhe, né? Mas eu tinha que dar uma teoria básica do que é isso aí, do que é a detecção, a demodulação, a detecção do AM, o que é o controle automático de ganho, mas só para a gente entender aquilo que a gente está fazendo, tá? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Aqueles que não são inscritos no canal, faça a sua inscrição, deixe o seu joinha, o seu like, né? Para os que já são inscritos, né? Deixe o seu like. E por favor, né? Participem, né? Façam perguntas, né? A gente vai procurar responder dentro do menor tempo possível, né? Mas a gente vai estar aqui sempre à disposição, tá? Espero que vocês tenham gostado, ok? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.